E 2021 termina e agora vem com tudo 2022, o ano de avançar. Esse é o tempo de avançar. Lembra da música do Doug? Bom, da realeza para avançar era justamente não somente saber quem você é, né? Mas caminhar na visão que Deus te deu. Então, por isso avançar, porque era hora de todo mundo se mover. A pandemia, ela trouxe muita reflexão, mas ela também trouxe muita paralisação, né? Sim. Tinha muita gente com medo, então eu tinha que empurrar as pessoas para saírem de casa. Então avançar nasce disso, de fazer as pessoas saírem da casa, saírem da caixa, saírem dos seus medos, voltarem a viver. Olha, nossa chegada foi em um contexto assim, muito desafiador para a igreja de pequeno e médio porte, né? Porque nós chegamos em 2020, na verdade, no auge da pandemia. Deus deu ao Paizão a ideia de criar uma rede de apoio, né, para igrejas de pequeno e médio porte. E nós, né, como pastoreávamos, tinha uma igreja nesse perfil, nesse padrão, e foi muito desafiador para nós liderar, né, pastorear naquele tempo, várias igrejas se fechando. E aqui nós encontramos uma família, encontramos uma rede de apoio, encontramos outros líderes e pastores que estavam no mesmo barco que a gente, e se tornou um pouco mais fácil a caminhada, porque a gente já não estava mais remando sozinho, né? Tinha um grupo ali remando na mesma direção, com os mesmos objetivos, com os mesmos ideais, e tendo todo um suporte, assim, da família Power, né? Quando eu digo todo um suporte, é todo um suporte mesmo, do financeiro ao espiritual, ao emocional, enfim, nós fomos verdadeiramente acolhidos nesse tempo. Quando a gente chegou, primeiro teve aquela paixão, aquele deslumbre com a igreja, e o tempo foi passando, né, depois de participar do Líderes, e até que chegou o tempo de entregar, o tempo de abrir mão do pastoreio, e quando a gente tomou essa decisão de encerrar tudo e vir congregar, fazer parte dessa família, tudo mudou na nossa vida. A gente viu um tempo de descanso, um tempo de acolhimento, de refrigério. A nossa família aumentou nesse tempo, tivemos mais uma filha e nós nos sentimos amados, cuidados. A gente viu a importância que nós temos no ministério, a importância do nosso chamado. Aqui o GR pôde desenvolver o ministério dele, de não pastoral, mas sim de ser profeta, algo que estava escondido e que aqui foi lapidado e hoje está em evidência. Então a gente viveu essa plenitude, estamos vivendo essa plenitude, essa alegria de ser tratado, de ser amado, de sermos filhos, porque a gente ainda não tinha vivido isso, ministerialmente falando, até mesmo como família a gente não sabia como era ser filho. E o que mais se destacou quando eu vim aqui pela primeira vez, o primeiro contato que eu tive com o nosso bispo Paizão foi que ele me chamou pelo meu nome. Então era uma coisa muito pequena, mas que para mim era muito importante. Eu não era mais a esposa do pastor Jerry, eu era Lorena. Então ser reconhecida, saber que tinha alguém que se importava, fez toda a diferença. Ser abraçada pela nossa mãe, pela bispa, ser ouvida por ela, isso fez toda a diferença para nós. Tudo isso porque eu recebi uma palavra, né, do nosso bispo e paizão, e eu tinha duas opções: ou fugir, né, e continuar seguindo o caminho que até então eu estava seguindo, ou acreditar naquela palavra e me lançar verdadeiramente. E como eu prego sobre isso, se você tem uma palavra, você tem tudo, o Senhor me levou para um lugar onde eu precisei viver aquilo que eu prego. E então eu me lancei nisso. Foi um tempo muito desafiador, porque a cada conversa que nós tínhamos com o paizão, ele falava de nós coisas que hoje nós estamos começando a viver. E por óbvio aquilo não fazia sentido, né? Eu pensava, nada, deve estar tentando me enganar, me iludir, não tem base isso. E de fato hoje nós estamos vendo essa palavra florescer e o Senhor nos colocar nesse lugar que Ele já havia há tempos atrás. Então isso é ser power, isso é ser família. E aqui de fato você encontra família, você encontra amor. Nós somos 600 voluntários na igreja, né? E no ano de 2022 a gente começa a perceber que ficou robusto. Nós já não estamos mais participando de tudo. Sim. Né? Em 2022 eu já não faço todos os bem-vindos à Power, porque já tem gente fazendo. Pensa, nós estamos chegando agora ao 90. Uma igreja que faz 90 vezes a mesma coisa, isso mostra que esses pastores não são controladores, eles não querem fazer tudo. Porque fazer 90 vezes a mesma coisa, você fazendo, Não dá. tem algo errado.
você não está gerando ninguém 90 vezes, tem um problema com você. Então a gente começa a perceber que o voluntariado dá um up. Né? Foi quando o pastor Rafa Janati assume, e aí os voluntariados saem de 100, 200 e começa a explodir. E todo mundo entra nesse modo avanço de serviço. As conexões que nós começamos a consolidar em 2022, elas partem muito mais da igreja se tornar algo relevante e impactante, e as pessoas olharem e falarem, uau, o que tem aí? E aí nós, em 2022, a gente já tem o que mostrar, né? A igreja já está ali com os seus 5 anos, e nesse 5º ano, as pessoas começam a ver que a Power não era mais um projetinho, uma brincadeira, mas uma igreja, já em 2022, para todas as faixas etárias, atingindo a sociedade em tudo quanto é área. E a partir daí a gente começa a se relacionar com gente do mundo inteiro, pastores, líderes políticos, líderes empresariais, líderes sociais e, artistas. E aí a igreja entra num outro patamar de relacionamento. Nesse ano a gente lança o nosso bloco, ele chamava Bloco Hélice. Né? A gente é contra a cultura, né? A gente vai ali contra aquilo que a gente não quer que aconteça. Então, a ideia desse nosso bloco é ele não existir, né? A gente passar, denunciar a falência do carnaval e ele não existir. E assim a gente fez nosso primeiro, vamos colocar assim, desfile, né? Aqui no nosso bairro. Foi muito legal, foi marcante, foi impactante. E a gente sai daqui da porta da igreja, né, porta da Power, e a gente anda um circuito oficial da Belo Tour, com os guardas, com tudo certinho. A gente está lá na programação oficial. O término dele é ali na Praça do Nino. E ali a gente, né, prega Jesus, a gente tem uma palavra, ora, abençoa as pessoas, e a gente já viu muitos frutos. E o legal é que tem pessoas que no início não entendem o que é um bloco cristão. E aí entram no nosso bloco com bebida, com tambor, e aí depois eles falam, mas é diferente. E em alguns lugares do bairro a gente para e ora. Então isso, a pessoa assim, o que está acontecendo nesse bloco de diferente? E aí eles percebem, nesse momento, é um momento de evangelismo, um momento de resgate, um momento de oração, e um momento de impacto mesmo no nosso bairro, porque nunca houve um bloco de carnaval, né, no nosso bairro, liderado por cristãos, né, o Bloco Hélice. E precisa ficar claro que, como a bispa falou sobre contracultura, foi o ano que a Prefeitura de Belo Horizonte começou a colocar milhões e milhões num carnaval que não existia na nossa. Isso, investiu. Belo Horizonte não tem cultura de carnaval. A gente não entendeu isso. Então, ele virou um dos maiores carnavais do mundo. E aí aconteceu, é assim que vocês vão fazer? Então a igreja vai se levantar. E a gente se levanta para ser contra isso dentro do regime oficial do carnaval. A nossa meta é que o bloco não exista. O carnaval não exista. E aí algo também poderoso que nós criamos foi o Family Day, que hoje é Family Week. E nós fazemos, no mês que fazemos, para também construirmos um prédio certo para denunciar obras tortas. Né? Nós aprendemos o seguinte, eu não vou ficar fazendo propaganda do inimigo. Então eu vou fazer a propaganda daquilo que é certo. Quanto mais eu fizer algo certo, mais aquilo que é errado vai ser denunciado. E a gente sabe que o mês onde nós fazemos o Family Week, o Family Day, é o mês onde está se destruindo as famílias, né? Com propostas que não têm nada a ver com a família cristã, conservadora, com a família divina, né? A família que Deus criou, pai, mãe e filhos. Então nós levantamos uma conferência para denunciar as obras erradas a partir de uma obra certa. Conquista. Ano de avançar igual a conquista. Nós conquistamos muito no ano de avançar.